Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Esse vídeo aqui é sobre Flávio Dias e o desserviço desse cidadão ao Vasco da Gama, né? Inicialmente, todo mundo sabe que ele tem 21 anos de sua vida dedicados ao Flamengo e depois, por ir cobrir o Vasco, passou a ser Vasco, assim, instantaneamente, né? Tem credibilidade por isso? Eu deixo aí ao alvedrio dos senhores espectadores, né? Para analisar se um cara que, por conta de trabalho e não do coração, após 21 anos, passou a cobrir o Vasco e daí virou vascaíno, deixo a análise dos senhores, né? Bom, por que eu falo que o Flávio Dias é um desserviço ao Vasco da Gama, né? A instituição Vasco e aos espectadores, né? Aos vascaínos, aos torcedores, porque ele é o segundo canal com mais inscritos, né? Canal de jornalismo mesmo. Mário Coelho é um youtuber que depois colocou jornalistas no seu canal para tentar ter credibilidade e não conseguiu. Aqueles caras que estão lá, Lineker, um outro cara que está lá, Baran. Esse Lineker disse, quando o Vasco jogou com o Botafogo, levou aquela sapatada de 3-0, falou assim: o Vasco só não ganha do Botafogo se fizer isso. Era para ser 4, 5, 6, e o tal do Lineker, né? Fez essa análise pré-jogo. E além de tudo, né? Esse canal lá, Mário Coelho, é o maior colocador de fakes, né? Mas voltando para cá, para não perder o foco, esse é o campeão, né? Tem mais inscritos, Mário Coelho. O segundo aqui, objeto do meu vídeo, que é o Flávio Dias, né? Atenção vascaínos, também tem o segundo canal, a Ver Mais, né? 2 fontes de arrecadação, ele é malandro, pô, né? Por que de serviço? Soltou um vídeo há pouco tempo aí dizendo que o Vasco precisa de investidor, né? Vasco precisa de investidor, com um drama, né? Um dramalhão, uma fala dramalesca, né? Como se estivesse emocionado, né? E aí diz que o Vasco precisa de investidor, mas querendo dizer dono, sócio majoritário. Então ele não quis dizer investidor, quis dizer sócio majoritário. Em tese, vender novamente. Vender, ficando Vasco, permanecendo Vasco como está hoje o associativo, né? Como minoritário, apesar de estarmos controlando, né? O Vasco está controlando a Vasco SAF com menos ações, né? Então, quando ele fala isso, Flávio Dias, Vasco precisa de investimento, blá blá blá, ele deveria, se fosse um canal sério, todos os nomes que aparecessem aí, são poucos, tá? Quando aparecem assim, todos os nomes que apontassem como compradores do Vasco, ele ia tentar se defender dizendo que é muito trabalho, mas até agora há pouco tempo aí, né? Bilionário Grego e tal do podcast Cruz Maltino, que é outro também péssimo, né, cara? É um desserviço também. Colocou agora uma concorrência com o italiano, né? Esses são os canais do Vasco, tal de podcast Cruz Maltino. Nem abre essas porcarias, mas aparece na capa, né? Eu clico Vasco para ter acesso ao que eu quero e aparece lá esse canal patético, né? Colocando bilionário grego ou italiano. Mas voltando ao Flávio Dias, ele já deveria estar estudando, comentando, possivelmente, o histórico desse bilionário grego para trás, né? Não tem expertise, credibilidade moral, em vários envolvimentos com várias questões criminais ou não, processos judiciais, né? Arroubos do cara, agressividade, violência, né? E aí pouco importa trazer quem quiser para cá, né? Importa. Negócio é ele falar lá emocionado, com aquela cara de bobão que ele tem, né? Ao argumento de ser um grande vascaíno e tal,
precisamos de investimento, eu não preciso, eu sou a quarta força do Rio de Janeiro. É porque lá atrás, em 2022, você sem estudo algum também, né, jornalístico, deixou, apoiou, apontou, empurrou o sócio torcedor, né, você e muitos aí, para que o Vasco fosse vendido para 777. Perdemos 70% do nosso clube, né? Tá na discussão ainda. Tese. O Vasco tinha 100%, né? Dívidas e sem títulos. Agora o Vasco tem 30%. Sei que está sendo discutido 39%, mas é uma outra história. Hoje, mesmo no papel, a gente só tem 30%. E tem até menos, porque tem execuções fiscais, execuções de processos cíveis nesses 30% que vão diminuir as cotas, as ações do Vasco. Já falei isso aqui. O Vasco não tem hoje, se não pagar as execuções fiscais, os processos judiciais, as execuções judiciais, o Vasco não tem nem 10%. Vai por mim aí. Então, o Vasco antigamente tinha 100%, hoje a gente tem 30%, né? E dívidas e não tem título. Outrora, ontem, o Vasco tinha 100% dele, dívidas e não tinha títulos há 23 anos, né? A exceção de 2011, 2000 para cá. Título importante. E agora nós temos 30% menos, como falei aqui, e vou corroborar, se o Vasco não pagar execuções fiscais, execuções cíveis que tem contra ele, execuções judiciais foram protocoladas, com pedido de penhora das ações do Vasco, na Vasco SAF, né? E aí, se a gente não pagar essas execuções, eles vêm e pegam esses valores e o Vasco vai ter esses valores a menor. Talvez tenha hoje 10%, 8%, caso não pague aí essas execuções. E são muitas, hein? O cara que intermediou aí, está no Botafogo, daí o Vasco tentar vender junto com o Rayan, pegar o estado do Botafogo, abater da dívida. Os escritórios que ajudaram o Salgado a virar SAF e depois a vender para 777, né? KPMG que fez o Due Diligence, que foi uma porcaria, mas está cobrando na justiça, né? Então, voltando para cá, sem perder o foco nunca, esse é o Flávio Dias, que sequer lá atrás estudou isso, portando-se como um torcedor e não como jornalista, e depois teve a desfaçatez de falar: eu sou jornalista, mas lá atrás eu fui enganado como vocês todos foram enganados. Como jornalista, não poderia ter sido enganado, né? Somente como torcedor. Como jornalista, não poderia ter sido enganado. Jornalista não pode ser enganado, tem que estudar, tem que pesquisar, né? Jornalismo investigativo. E aí ele disse que foi enganado, tal, se colocou na roupagem de torcedor e agora diz que o canal dele é jornalista, é jornalístico, é sério e blá blá blá, temos que vender de novo, novo investidor, né? E blá blá blá. É isso aí, né, que a gente vê que esse canal Flávio Dias não manda ninguém lá nas coletivas para perguntar ao Pedrinho, ao Santana e o próprio Felipe, né, agora como técnico, perguntas importantes, né, coisas fortes, pujantes, né, verdade. Não. Ele bota lá uns garotos para perguntarem coisas molinhas, docinhas, né, uns bombonzinhos. Toma aqui, jornalista, um bombonzinho, né? Eu lembro, cara, do Ramon Dias, a gente quase caiu ano passado com ele, né? E o cara perguntando lá, o Wellington Campos perguntando: Ramon Dias, qual é a sua sensação de estar quase salvando o Vasco e tal, não sei o quê? São esses caras que têm aí, né, visualização à torta e à direito, são os caras que estão aí, não estão para a verdade, né? Cadê as perguntas ao técnico, né? Por que ele não mudou o esquema tático? E não bateu. Às vezes o cara faz uma pergunta, o maluco não responde. Repergunta, pô. Tu é jornalista. Mas ninguém repergunta, é uma resposta protocolar, né? Santana lá, antes dessa coletiva, da entrevista do Felipe agora, da coletiva contra o jogo do Atlético Goianiense, ele estava dando esquema tático. Não, porque se o Vasco jogando 4-4-2, o Vasco pode jogar também no 4-3-3 e tal. Parecia que ele era o técnico, Marcelo Santana, né? E disse antes, pouco me importa o esquema tático, né? O negócio é a vitória e tal. Então, voltando para cá, para fechar o vídeo, né? Porque tinha que ter um canal sério de jornalista, mas não tem. Que já apontasse, né, os problemas, se fosse verdade,
essa venda para o bilionário grego, os problemas desse bilionário grego. E se for verdade que esse canal aí, podcast Cruz Maltino, que agora eu nem vou, nunca abri e não vou mais abrir, né? Se tem algum italiano, quem é? E já para informar quem pode ser, né? E acabei de receber agora, esse é meu terceiro vídeo de hoje, acabei de receber um comentário do meu inscrito lá no YouTube, dizendo, você, não, no TikTok, você não é vascaíno, tá sempre contra, você não aposta, não sei o quê, você não quer que o Vasco dê certo. Quero que o Vasco dê certo sim, né? Mas quero que o meu inscrito seja informado. Quando o Pedrinho fala em reestruturação, não é reestruturação. Reestruturação seria um movimento de dentro para fora para o Vasco ser do Vasco. Tá lá estruturando as vendas, né? Para que não tenha penhoras, para que ele consiga pagar os salários e algumas despesas mais importantes, até que alguém venha e compre, né? Não vou deixar que meu inscrito caia num jogo de palavras, né? Que os caras não têm tempo de ler, né? De decodificar esse monte de sacanagem que fazem com a gente, que vem fazendo com a gente ao longo aí desses 23 anos, né? Friso, repito aqui, só com o campeonato da Copa do Brasil importante, 2011, né? E 3 carioquinhas, 2003, né? Ainda com Marcelinho Carioca e Petkovic, 2015 e 16 com Nenê e André, acho que era André o nome do cara, etc, né? E de lá para cá, só insucessos, todo mundo feliz, porque chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, que a gente não ganhava há não sei quantos anos, e blá blá blá, e os técnicos passaram aqui, né, dizendo que o Vasco tinha que se dar por feliz, já jogando na primeira divisão, que o Vasco caía demais, né, e agora há pouco tempo, que o torcedor do Vasco vaiava demais, e que o Vasco tinha que estar feliz, né, por ter chegado a uma semifinal da Copa do Brasil. Foi um feito que ninguém tinha feito em tantos anos e tal. É isso que eu falo, acorda, torcedor vascaíno, né? Não sei se você está me vendo aí, você opta pela venda Vasco minoritário, ou então você não quer que o Vasco vire minoritário, quer que o Vasco seja majoritário, ou então voltar para associativo, mas tudo tem que ter uma saída, um caminho, que a gente veja pelo menos alguém com credibilidade, né? Com história boa, com credenciais, né? E não aí a 777, que quando comprou o Vasco já estava quebrada, já era controlada pela ICAP, né? E agora, rumores do bilionário grego do italiano aí, segundo o podcast Cruz Maltino, sem que esse canal, atenção vascaínos, Flávio Dias, que é o maior canal e que se diz jornalista, né, não apresente aí pra gente qualquer tipo de dossiê sobre esses caras. Se gostou do comentário que estiver no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo.